Sejam bem-vindas a mais um Pode Dar B. Gente, estamos oficialmente de volta e eu tô muito feliz porque essa convidada eu queria trazer ela, faz um tempo já, mas nossas agendas não estavam batendo. Então é uma profissional que eu admiro muito, acho ela inteligentíssima. Então é um prazer enorme ter ela aqui comigo, uma honra. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito com ela também. Feliz em trazer ela para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Então, fiquem até o final. Conto com vocês no final. Deixem o like, comentem, deem sugestões de pessoas que vocês querem ver por aqui. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por participarem aí do Pod da B. Esse sonho só existe graças a vocês. E fiquem aí com a nossa entrevista. Espero que vocês gostem. Beijo! Fico muito feliz porque tem muita gente que diminui o profissional esteticista, tem que fala que é menos, e não é menos coisa nenhuma, é mais. E Sim. quando eu consigo pegar aquela menina que ela abraçou aquilo que ela é pouco, que ela não merece crescer, e eu consigo mostrar para ela que não, você é demais, você merece crescer, você merece sim, é o seu posicionamento que conta. E quando eu vejo, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma menina me falando exatamente isso. E aí eu falo, obrigada a Deus, porque eu estou conseguindo o que eu queria, que é ensinar que elas têm valor. E é isso que eu quero. Vocês que são formadas em estética, vocês que são esteticistas, não deixa ninguém diminuir. Uhum. Ninguém é melhor. Oi, gente! Sejam bem-vindas! Eu tô aqui com a minha convidada especial que eu falei pra vocês, que é a Paty! Mais conhecida como Prof. Paty, porque essa mulher, gente, é uma enciclopédia no Instagram, só conteúdo de qualidade. Eu indico ela pra todo mundo. E seja bem-vinda, Paty! Obrigada por ter aceitado o convite. Eu tô muito feliz e honrada que finalmente deu certo. Eu que estou feliz, bem, obrigada. Você sabe o tanto que eu gosto de você. E tô aqui. Pode perguntar o que você quiser, o que você tiver vontade de saber, que eu estou aqui para somar junto com você hoje. Eu tô muito feliz porque eu te admiro muito, Paty, te acho muito inteligente, então é uma honra ter você aqui comigo. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre você, Paty. Fala um pouco sobre você, para quem não te conhece, qual a sua formação, o que você fez na faculdade, conta pra gente. Eu sou a Patrícia, eu tenho 50 anos, vou fazer 51 anos esse ano. Eu sou farmacêutica bioquímica. Eu escolhi a farmácia, né? E tem muita gente que acha que não, mas eu escolhi ser farmacêutica. Eu vinha, quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu fazia engenharia e engenharia química, e eu estava perdida na engenharia, não me via na engenharia. Saí, fui fazer cursinho e não sabia o que eu queria. Vi a palestra de farmácia, eu me apaixonei ali, e ali eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Fui, estudei, passei na Unesp, em Araraquara, eu vim, saí de São Paulo, vim para o interior, eu tinha 19 anos quando eu vim, e aí fiz a minha faculdade, né, sempre gostei muito, não me via fazendo outra coisa, fui desde, né, eu entrei na faculdade querendo fazer análises clínicas, então já no primeiro ano eu fiz estágio na farmacologia, e eu falei, não, calma que não é bem isso que eu quero. No segundo ano eu já entrei dentro da parte clínica, na parte de micologia clínica e junto com a imunologia, e aí eu fui construindo todo o meu caminho dentro da farmácia, voltado para essa parte de diagnóstico, de análises clínicas, né? E fiz meu mestrado em imunoclínica, eu trabalhei com HIV no meu mestrado, e aí eu comecei a dar aulas. É, eu trabalhei, minha base mesmo de graduação é imunologia, né? Eu amo imunologia, amo. E foi aí que eu comecei a dar aula em 1999. Eu estava no mestrado, eu comecei a dar aula. Eu dava aula de imunoclínica e parasitologia clínica. E depois eu comecei a ser supervisora de estágio curricular em análises clínicas. E aí eu fui seguindo nessa parte de docência, né?
De 99, e docência em graduação, de 99 até 2015, quando eu resolvi encerrar esse ciclo de dar aulas em faculdade. E aí, no começo, eu dava aula para farmácia, para biomedicina, para enfermagem, né, para biologia. Aí depois, quando eu mudei, né, fiquei em uma faculdade só, eu só dava aula para o curso de farmácia, e Uhum. aí eu fiquei junto, né, matérias mais farmacêuticas ainda. Dava aula de introdução às ciências farmacêuticas, dava aula de atenção farmacêutica, e fui construindo aí tudo, né, toda essa parte, né, fui formando muitos farmacêuticos, foram, não sei quantas turmas foram nesse meio do caminho aí. E quando eu estava no meu doutorado, que eu fui para fora, eu fui fazer o doutorado fora do Brasil, eu fui para a África do Sul, onde eu trabalhava com câncer, trabalhava com... Eu mudei de área, né, no doutorado. É um dos meus arrependimentos, mas nem tanto. Eu saí da parte de imuno e eu fui para a parte de ciências farmacêuticas. Aí eu fiz meu doutorado trabalhando com câncer a princípio, não deu certo essa parte experimental. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 7, quase 8 meses na África do Sul. Quando eu Uhum. voltei para o Brasil, eu tive que reformular todo o meu doutorado, e aí eu fui para fisiologia cardiovascular e neurogênese, né? Então, eu saí muito fora do que eu sempre vim estudando, saí muito da minha zona de conforto, Uhum. e em 2015, né, quando eu estava na reta final do doutorado, eu pedi demissão da faculdade que eu dava aula, e nesse meio tempo eu estava fazendo a pós em estética, a farmácia tinha começado, né, tinha começado a entrar na estética, e eu falei, eu vou fazer. Eu também tenho, né, uma especialização em acupuntura, eu tinha uma sala de acupuntura onde eu atendia as pessoas com acupuntura e comecei a trabalhar com estética nesse meio tempo. Defendi o doutorado e aí eu falei, "E agora o que eu vou fazer?" Né? Começou a criar muito conflito nos meus pacientes de acupuntura, eles não gostavam da estética. E os Uhum. da estética eu entendi acupuntura, e aí eu tinha que montar e desmontar a minha sala, em todo atendimento, tirar todas as coisas de acupuntura, colocar todas as coisas de estética, e aí eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão, né? E aí eu optei pela estética, não por não gostar da acupuntura, mas por entender que eu poderia agregar mais na estética, era um desafio novo para mim, porque eu também já era turista aí há quase 10 anos, né? Eu tinha uma carteira de clientes, eu saí de novo da minha zona de conforto e fui para a estética. Então, eu tô na estética aí desde 2016, se eu não me engano, acho que é isso, 2016, que eu tô na estética, e como muita gente, né, que acha que a estética é só injetável, eu também achava que a estética era só quero fazer preenchimento, só quero. Comecei a estudar muito Farmacêutico isso, pode, né? pode, mas eu comecei a estudar isso e me faltava, não achava legal, Uhum. né? Foi isso que eu quero, e aí eu comecei a estudar pele. Uhum. Então, os peelings, por ser farmacêutica, para mim era muito fácil entender alguns mecanismos de ação, de ácido, de molécula, de estrutura química, então isso foi mais fácil para mim. E eu gostei muito de estudar isso. Eu comecei a estudar peeling, Uhum. e daí comecei a entrar na estética por essa porta aí de pele, só que eu comecei a estragar muita pele, né, B? Porque quando a gente faz só o Uhum. peeling, sem jeito nenhum, só ácido e trabalha de forma muito inflamatória, aí eu falei, não, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, não estava dando muito certo. E aí, né, toda a parte de preciso estudar outras coisas, porque eu não posso ficar estragando pele. De Sim. cada 10, duas eu estragava. Não era muita, mas era duas peles estragadas, de intercorrência, de mancha, de eritema persistente. E aí, o que que você faz com isso, né? Então, precisava começar a rever algumas coisas. E aí foi que eu comecei a ter um olhar mais de cuidado, de reparo, e não só de inflamar essas peles, né?
Sim. Ô, Paty, mas voltando um pouquinho lá atrás no seu começo, era totalmente diferente da área da estética, tudo que você veio estudando, né? Como que surgiu isso no seu coração? Tipo, ah, vou lá para a área da estética agora. Então, B, assim, eu estava muito. Eu sou professora nata, isso é fato. Eu gosto de dar aula, eu me sinto. Meu lugar é na frente de uma sala de aula. Uhum. Isso, para mim, é a forma, o que eu sou. Se Deus dá um chamado para a gente na vida, o meu chamado é ensine. É isso que eu entendo que é o meu propósito, que nessa vida é o meu propósito é ensinar. E quando eu estava lá defendendo meu doutorado, né, porque eu comecei a ouvir muito assim da faculdade que eu dava aula. Ai, você vai ficar muito cara para gente. Ai, não compensa ter você aqui. Porque como eu era uma pessoa muito antiga, né, eu tinha, minha hora aula era cara, porque Sim. eu era uma pessoa antiga na sala, na escola. E aí eu comecei a falar, pô, mas não estão querendo me valorizar aqui. E aí eu falei, não, eu preciso sair disso, não dá mais, porque começou a baixar, a diminuir, estava quase fazendo um favor de dar aula, Uhum. né? E cada vez mais aglomerando coisas, eu cuidava de atividade complementar, eu tinha horas de atividade na coordenação do curso, então estava, sabe, trabalhando com, o MEC vai vir para reconhecer o curso, e eu, nessa fala, o MEC vem para reconhecer o curso, Uhum. eu entendi, eles vão me usar até o fim do ano e vão me mandar embora no final do ano, porque era quando eu ia defender meu doutorado. E aí eu falei, eu vou trabalhar que nem uma camela louca para ser mandada embora, eu Eu vou pedir sair fora demissão. antes, né, Paty? E foi isso que eu fiz, claramente pedi demissão. E eu entendi, B, que eu falei, bom, chega, porque eu não vou mais trabalhar numa faculdade, Uhum. né? Para eu prestar um concurso público e virar uma professora de uma faculdade pública, eu não tinha bagagem de artigos, não tinha bagagem que se pede, que se pedia, né? Porque hoje já mudou também. E ou eu iria para muito longe de São Paulo, que eu conseguiria passar claramente no concurso se fosse fora de São Paulo, e aí eu não poderia comprometer o sonho do meu marido, que é professor, né, de faculdade estadual, federal, ele é professor da Federal de São Carlos, que ele tinha construído a vida dele inteira para isso. Não era justo eu vir. Não, meu marido é dentista, ele é professor de anatomia, né? Ele é professor de neuroanatomia. Então, na verdade, ele construiu toda a carreira dele com foco em São Paulo e eu não achava justo com ele eu falar, olha, vamos mudar para outro estado, porque é onde eu vou conseguir passar. Então, eu já tinha tirado, né, de letra, tinha tirado isso do meu foco de trabalho e eu precisava trabalhar com alguma coisa. Então, como eu tinha muita farmácia clínica dentro de mim, eu tinha, num primeiro momento, pensado, e eu tentei, B, trabalhar só com farmácia clínica, abrir um consultório farmacêutico e trabalhar com essa parte, né, de ajuste de medicação, de orientação, mas, B, e eu confesso para você que eu estava cansada de trabalhar com doença. Eu Uhum. estava, Sim. tá? Porque tanto com a acupuntura eu atendia muita dor. Dor de coluna, dor, enfim, dores físicas e dores da alma. Eu atendia muito caso de depressão e aquilo estava assim, eu não estava mais me conectando com aquilo, com dor. Eu queria trabalhar de outra forma. Então, nem a farmácia clínica não deu certo e nem a acupuntura. Foi aí que eu entendi a ruptura. E eu falei, eu preciso fazer uma pós-graduação de alguma coisa, eu preciso estudar outra coisa. E como a farmácia estava em evidência, tinha começado, né, a abrir a estética para a farmácia, eu falei, eu vou ver o que que acontece aí. Vou E ver o eu que que tem pra comecei, mim aí. porque na época eu lembro que eu fiquei entre duas pós. A pós de homeopatia, que ia me agregar muito na acupuntura, né, ser uma farmacêutica homeopata,
e a pós de estética. A pós de estética era 1 ano, a de homeopatia era 2. Eu falei, eu vou fazer essa de estética primeiro, para Você... ver se eu gosto. Se eu não gostar, eu vou para homeopatia e faço. Só que aí eu me apaixonei na Uhum, pós de estética, né? Eu gostei muito das aulas, né, de pele. Ali eu já gostei de pele. Eu tive uma professora muito legal de peeling. Ela era uma fisioterapeuta, a Fran. A Fran falou com tanta paixão no peeling e eu gostei muito do peeling uhum, ali naquele momento. Gostei muito da pele. E sim. foi aí que eu comecei, né? Aí eu falei, nossa, que legal, olha que legal. E eu saí um pouco daquele quadro de cuidar da doença, Uhum, olhar para esse outro lado de reestruturar coisas. Não que as pessoas não tenham bagagens e não tenham tristezas, que muitas vêm com tristezas e buscam na estética a resolução desses problemas, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Aquela, por exemplo, aquela mulher que ficou casada não sei quantos anos, se separou, e aí agora ela está buscando preencher alguma coisa com a estética. Então, a dor, né? A dor das pessoas, elas continuam existindo, mas a gente consegue, eu pelo menos consigo ter um outro olhar para isso tudo, né? Então foi aí que eu comecei a me apaixonar pela estética. Eu falei, eu acho que é por aí que eu vou, eu acho que é aí que eu vou começar a trabalhar. E aí eu comecei a estudar mais essa parte de estética depois disso, né? Dessa quebra, onde eu entendi que eu queria um outro cuidado com as pessoas que vinham na minha clínica. sim. E foi difícil para você, Paty, essa transição de carreira? Porque você passou por uma transição, né? Você era de uma área totalmente diferente, quando de repente se viu tendo que lidar com um outro formato de atendimento, outro tipo de estudo. Como que foi para você isso? O B foi difícil porque eu sempre fui CLT, eu sempre Uhum. tive minha carteira assinada, eu tinha férias, tinha 13º, eu sabia quanto eu ganhava, né? E quando a gente se aventura, tem muita gente que tropeça nessa hora porque acaba entendendo que a estética é só lucro e não é. Na hora que a gente se dispõe a abrir uma sala, a arcar com os gastos, né, de que nem eu, esse mês eu tenho que pagar o meu conselho e a minha sala que está registrada no conselho, só isso daí dá quase R$ 1.500, só Uhum. com duas, só para eu conseguir estar aqui trabalhando, né? Fora os outros encargos. Então, foi um mundo muito novo para mim, porque é um mundo do empreendedorismo que a gente não aprende em lugar nenhum, né? Não. Na faculdade não tem, no curso de estética, porque eu estou fazendo graduação em estética, né? Eu resolvi fazer, né, a graduação em estética, também não vi aula nenhuma por enquanto de gestão. Não Sim. tem aula de. E aí a gente se vê achando que abrir uma sala é só abrir e começar a atender, e a gente não sabe todos os encargos que tem por trás. Então, essa transição foi uma transição e ainda é uma transição de muito aprendizado. Eu tive que aprender a regularizar minha clínica, eu tive que aprender a pôr preço nas coisas, porque como que custa? Quanto você cobra, Betina? Cobro 100. Então também vou cobrar 100? Não, a realidade de cada um é diferente. Então, foi difícil. E eu entendo que a gente precisa ter essa consciência de quando a gente quer empreender, né? A gente precisa aprender coisas que eu nunca aprendi. O que era a minha vida? Era acordar, entrar numa sala de aula, ficar dando aula lousa, ficar falando, montando aula, ir para o laboratório, pegar na mão, ensinar a fazer isso, ensinar a fazer aquilo. Essa foi a minha vida aí durante 18 anos. Era isso que eu fazia, né? E aí, do dia para a noite, eu ter que, o que eu vou comprar? Nossa, o estoque é isso. Oi, tudo bom com você? Ter que conversar com as pessoas, ter que ouvir as pessoas, ter que entender e montar.
Isso foi muito difícil. Hoje parece que eu sempre fiz isso na minha vida. Hoje isso já virou tanto intrínseco meu que parece que eu, assim, eu faço isso, sempre fiz isso. Já faz parte, né, Paty, de você, Ah, assim. Ô, já faz parte. e conta pra mim, você falou bastante que você deu uma judiada de algumas peles, né? Teve bastante intercorrência. Em que momento que você começou a atuar dentro da corneoterapia? O B, quando eu estava, né, nessa fase, eu dava muito curso de peeling, ensinava muito, né? Olha, faz esse com esse, soma esse peeling, faz microagulha e coloca o ácido. Por isso que eu Uhum. posso falar com propriedade dessas coisas, porque eu já fiz tudo isso. Eu vim dessa escola de inflamar demais, Aham. porque era o que vendia. Ó, como assim? Faz a limpeza de pele e não vai botar um ácido depois dessa pele, microagulha e não vai colocar um ácido depois. Eu vim desse aprendizado. Só que eu comecei a ver que dava mais errado do que certo. Os Sim. melasmas estavam ficando escuros, as peles estavam ficando sensíveis, e eu falei: pera lá, que tem alguma coisa errada aqui. E aí entrou a pandemia, né? Eu sempre falava assim: puxa vida, preciso ter tempo para estudar. Nossa, eu converso muito com Deus, né? Eu falo, Deus, precisava ter tempo para estudar. Nossa, eu queria tanto estudar essa coisa. Nossa, eu queria tanto melhorar essa aula minha, eu queria tanto. E aí todos nós tivemos tempo, né? Veio a pandemia para todo mundo. E Sim. eu falei, agora eu entendi assim o tempo que eu queria estar aí, o que que eu vou fazer com ele? Então eu vou estudar. E aí eu comecei a procurar artigos, e todos os artigos que você pega, inflama, 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 inflama. Um dia eu não lembro como que foi, eu estava no Instagram e apareceu o vídeo da Fernanda, né, da Fernanda Chauvin, falando dos peelings multiníveis. Eu falei, que é isso? Que é isso? Eu Nunca preciso ouvi saber. falar, logo eu que amo peeling. Então, aí eu falei, vou comprar esse negócio. Eu comprei o curso e eu devorei o curso. Eu Uhum. ficava, o meu celular, onde eu ia, era o celular do lado, o meu caderno do lado, e eu comecei a aprender. Eu trabalhava numa clínica de uma médica, né? E por ser clínica médica, a gente podia trabalhar na pandemia, né? Porque tinha isso, era clínica médica. Então, eu fiquei muito pouco tempo em casa. Na pandemia toda, eu acho que eu fiquei os 3 meses que era tudo proibido, Uhum. né? Acho que foram os 3 primeiros meses só que eu fiquei, depois eu já trabalhava, já ia para a clínica, já atendia, enfim. E Mas aí, só que eu nesse momento você não estava empreendendo ainda, você estava trabalhando numa clínica. trabalhava, antes de eu ter a minha sala, meu espaço, eu trabalhava numa clínica de uma médica, Ah, né? Trabalhava estética nessa clínica. Ganhava por porcentagem, não, chegou uma hora que não ficou mais tão legal, e aí que eu quis ter a minha clínica, né? E sim. nesse meio tempo eu comecei a estudar, achei esse curso da Fernanda, comecei a estudar, e aí logo eu vi que tinha um curso de córneo, né? Corneoterapia. Eu falei, nossa, o que é isso? Ela fala alguma coisa dentro do peeling multinível, e aí eu fui fazer o curso na época da pandemia mesmo. Eu fiz o curso, acho que foi o primeiro curso que teve na pandemia, e aí aquilo fez assim, plec, girou, e era a peça do quebra-cabeça que faltava no meu raciocínio. Era Uhum. a peça que eu estava procurando tanto de, pera lá, né? E eu lembro que eu voltei para casa dirigindo do curso e eu nem conhecia, eu conhecia a Fernanda lá e eu Uhum. peguei, mandei um áudio para ela. Tomei a liberdade de mandar um áudio para ela e falei que ela tinha acabado com a minha vida. Como que eu ia conseguir dar aula de peeling Uhum. depois curso que ela tinha me dado, né? E que eu não sabia mais o que fazer, porque eu lembro que eu fiz o curso de córneo num fim de semana, no outro final de semana eu ia dar um curso de peeling, numa pós. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Como que eu vou falar? Microagulha e põe ácido. Como que eu vou falar? Faz um peeling em cima do outro. Não fazia mais sentido para mim, né?
E ela me gravou um áudio falando que não, que eu não ia deixar de dar aula de peeling, mas que eu ia ensinar a importância do preparo da pele para receber um ácido e da importância de reparar essa pele depois desse ácido. E aí, B, eu comecei a reconstruir o meu ensinamento, né? As coisas, o meu conhecimento precisou ser reconstruído, eu precisei ter um olhar mais carinhoso, e era a peça que eu queria realmente, era a peça que estava faltando Uhum. no que eu gostava. E é aí que eu entrei nesse mundo de barreiras cutâneas, de reparo de pele, né, de enxergar coisas que são importantes. Então Sim. foi aí que veio essa transição, né, para a corneoterapia, essa transição para barreiras cutâneas. Sim. Ô, Paty, e por que você acha que existem tantas intercorrências de peeling? Por que que a gente vê tantas coisas? E pegando o gancho dessa pergunta, já que você falou sobre microagulhar e colocar o ácido por cima, eu queria que você explicasse um pouquinho por que que isso não deve ser feito. O B, eu entendo assim, ó, a estética, ela se mostrou muito lucrativa para muitas áreas, né? Porque, por exemplo, se você pegar o profissional esteticista, ele existe há Sim. muitos anos, né? E tá lá trabalhando bonitamente, fazendo, né, a graduação em estética. E aí eu entendi assim, outras áreas que estavam precisando trabalhar com outras coisas, viu na estética um filão. E o grande problema, B, é olhar para a estética como lucro apenas. Sim. Quando a gente olha para a estética como lucro apenas, a gente vê todo esse mar de intercorrências que existem, né? Quando a gente pega um profissional que vira para mim e fala assim, professora, quanto tempo esse paciente vai ficar deitado na minha maca? Uhum. Porque eu compro coisas por hora. Eu escuto muito isso quando eu vou dar aula. Ah, mas quanto tempo demora? Quanto tempo eu consigo? Num dia, quantos procedimentos eu consigo fazer? Porque a minha hora de cabine é X. Uhum. E aí eu entendo que essa pessoa ela está esquecendo que para aquela hora de cabine X tem uma pessoa Sim. deitada naquela maca, que quer um tratamento, ela não é uma cifra, né? Então, esse, o X do ganhar dinheiro, de ver a estética só como lucro, criou profissionais que não pensam. E desculpa aí se alguém se sentiu ofendido com isso, mas nós temos uma legião de pessoas que não pensam. Nós temos uma legião de replicadores de técnicas, Sim. onde você pega um profissional, de repente, que inventou alguma coisa, né? E tem muita invenção na estética, B. Como eu venho de um meio muito acadêmico, como eu fiz mestrado, como eu fiz doutorado, e quando a gente se propõe a criar alguma coisa, a gente precisa ter um embasamento científico, a gente precisa entender o porquê daquilo, né? Quando você é um pesquisador, você é curioso. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí você pega um profissional carente de informação, que se espelha em alguém que ele quer ser, que tem aí um reconhecimento muito grande na área, que mostra uma ostentação e que fala que essa ostentação é possível para todo mundo e que mostra que você só é um bom profissional se você tiver uma bolsa da marca X, se você tiver um celular da marca Y, se você tiver uma clínica com porcelanato, com a maca, não sei o quê, e é vendido esse sonho, e esse sonho que é vendido vem junto com uma técnica que eu inventei, e que essa técnica, se você quer aprender, ela custa não sei quantos R$ 1.000, e aí você não pensa, você replica aquela técnica, Uhum. a gente tem muitos profissionais de todas as áreas
esteticista, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, biólogo, dentista, médicos. Você tem profissionais de todas as áreas que viram replicadores de técnica e que não entendem os porquês daquela técnica na pele. Isso a gente vê muito com os peelings, né? Passa um, depois passa outro, depois passa outro, depois sela com ácido retinóico, manda a pessoa ficar com ele 8 horas e depois o que que eu faço? Ah, não sei, porque no curso ninguém me ensinou o errado, o quando dá errado, porque no curso tudo dá certo e nada dá certo. Uhum. B, as coisas dão errado. A gente, às vezes, de usar um sabonete numa pele que está meio reativa, um sabonete, um simples sabonete pode dar errado, que Sim. dirá uma somatória de ácidos com concentrações diferentes, com ações diferentes na pele, com pHs diferentes, né? Somados um com o outro numa pele que não teve preparo nenhum. Então, eu entendo, B, que as intercorrências vêm, né? Esse mundaréu de coisas erradas vem por falta de conhecimento da pele e por falta de conhecimento do ácido e de questionar a pessoa que está ensinando esses profissionais do porquê está fazendo aquilo. Ninguém questiona. Ninguém questiona. Todo mundo fala, ah, então eu posso fazer isso com aquilo? Eu posso fazer um peeling de ácido mandélico, depois fazer um peeling de ácido lático, depois fazer um peeling de ácido salicílico e botar um ácido retinóico para ir para casa? Aí eu pergunto, de onde você tirou isso? Ah, eu fiz um curso que me ensinou assim. E Uhum. você perguntou? Não, não perguntei. É assim, é Mas isso. Então eu as pessoas. acho que isso vem também um pouco, né, Paty, por conta do desespero o profissional sente em entregar um resultado. Por exemplo, normalmente essas Rápido, pessoas que têm esses cursos, assim, mais. Ai, que palavra que eu posso usar? aleatórios, pode usar. É, postam muito antes e depois, né? Tipo, a pele, ai, a pele agora é 15 dias depois, e aí o melasma aqui super escuro e aqui o melasma clarinho, né? Aí o profissional vê e fala: Meu Deus, eu preciso entregar isso para o meu paciente. E Mas acaba não. aí é o que ter olhos de ver, B, porque Sim. aquele melasma estava escuro e hoje ele está claro. Se você tiver o olho de ver, você vai ver que aquela pele está inflamada, Uhum. que aquela pele ela está mais clara às custas de corticoide, por exemplo. Sim. Então, é muito bonito. E outra coisa que as pessoas precisam entender, que o resultado é individual. O Sim. resultado, aquele antes e depois, é o antes e depois da Betina, é o antes e depois da Patrícia, é o antes e depois da Simone, é o antes e depois daquela pessoa. E não quer dizer, não é matemática. Sim. Estética não é matemática. Cada É. pele tem uma história, cada pele tem uma reação, né? E quando você vende só antes e depois, a pessoa ela vai querer comprar aquele depois que não é dela, naquela pele. Uhum. E aí eu não consigo entregar. Por É quê? engraçado. Porque tem gatilhos diferentes naquele melasma, ou porque a pele tem sensibilidades diferentes. Então, eu entendo que é muito disso. Essa falta do olhar mais cuidadoso e de querer entregar resultado rápido. A Uhum. estética, ela tá, a estética como um todo, B, ela tá ficando perigosa nessa rapidez de entrega. E quando você estuda fisiologia, não precisa ser só da pele, mas quando você entende que as coisas têm um tempo para acontecer, que um queratinócito da camada basal, para ele chegar a destacar da pele, vai em torno aí de 28 dias, e quando você acelera esse processo, o que, que vem por trás de acelerar esse processo? Por quanto tempo eu posso acelerar esse processo? Como a pele vai ficar com esse processo sendo acelerado? O que, Sim. que eu vou precisar cuidar dessa pele? E aí ninguém faz esses questionamentos. Então a gente acaba vendo muita intercorrência por falta de conhecimento.
Sim, eu Basta acho que as pessoas também têm. Eu falo isso, Paty, eu acho que eu já devo até ter falado aqui em alguns outros episódios, que a gente vive a era da informação, né? Porque a informação tá aí. Você joga no Google, você consegue ser pesquisar qualquer informação. Mas a gente vive a era da ignorância, porque a pessoa prefere fechar os olhos para uma coisa, prefere ter preguiça de ir lá procurar estudar e ser um aplicador, que foi o que você falou, ficar replicando um método XPTO porque é mais fácil, porque foi assim que me ensinaram. É assim. E eu pego, B, eu tenho muito pedido de socorro. Todo dia, pelo menos uma pessoa me vem com uma intercorrência de qualquer coisa. Seja de uma limpeza de pele que usou, sei lá, algum produto e a pele foi embora muito sensibilizada, seja de peeling que manchou, de secagem de vasinho que a pele está manchada, de aplicação de intradermo que tem pontinho de necrose, de tudo. Eu recebo intercorrência de tudo. E aí, a minha primeira pergunta, e a pergunta que eu faço para todos esses profissionais, o que que você pensou quando você estava fazendo essa técnica? Por que Hum, que você escolheu fazer isso? Por que que você escolheu esse ácido? Por que que você escolheu esse ativo? Por que que você fez dessa forma? E eu falo para você, B, 99% é, porque foi assim que me mandaram fazer, eu aprendi a fazer desse jeito. hum, Ninguém pensa. Por isso que eu bato muito, né, que a gente precisa abrir as caixinhas que a gente foi colocando, porque todos nós fomos colocados em caixa. hum, Quando a gente faz um curso com um determinado profissional e a gente gosta daquele profissional, aquele profissional ensina a gente alguma coisa, alguma metodologia fechada, um método que eu criei, que é fechado, você tem que comprar esse meu produto, você tem que fazer dessa minha forma. Eu pego o conhecimento daquela pessoa e eu fecho ele numa caixa. sim. Quando você depara com um profissional que começa a falar, mas por que você quer usar isso? Por Hum, quê? Que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de abrir a caixa, tirar vocês de dentro da caixa e falar, por que você está fazendo isso? Ah, porque me ensinaram assim, tá, mas qual é o princípio disso? Como é? Por que que você microagulhou e colocou um ácido? Qual hum, era a sua intenção em microagulhar e colocar um ácido? Porque o microagulhamento é uma técnica maravilhosa, o peeling é uma técnica maravilhosa. Quando você junta os dois, você tem um ovo de Páscoa de coxinha. Você tem um sushi, um panetone de sushi. salsicha. Não é bom. Você Aham. juntou coisas boas, nenhuma que não fica bom. Quando Paty, você mas entende. eu vejo, desculpa te cortar, mas eu tô vendo nesses últimos tempos um movimento bem forte disso, né? De microagulhar e usar ácido. Sim, tem, porque assim, ó, B, vamos pensar. Quando você abre um buraquinho na pele, que o microagulhamento faz isso, você vai abrir, dependendo do tamanho da agulha, um buraco maior ou um buraco menor, tudo que você jogar ali vai entrar mais rápido. Não Uhum. precisa, né? Não preciso nem saber da técnica como um todo. Se você tem, né? Se você tem aqui um chão, pega o chão e você, vamos para a praia, vamos Uhum. pegar a areia, vamos pegar o guarda-sol. Se eu enfiar o guarda-sol assim, ele cai. O que que eu preciso fazer? Um buraco para Uhum. enfiar o cabo do guarda-sol ali para o guarda-sol ficar parado. Então, se eu Sim. abrir um buraco, eu facilito o que vem depois, eu vou facilitar a entrada de alguma coisa. E aí, você pega um ácido com pH baixo, que tem uma ação epidérmica, você joga ele na derme muitas vezes, direto. Só que Uhum. aquele caminho, ele vai descer, danificando tudo aquilo. Então, por exemplo, você pega um ácido, que eu vejo muitas pessoas falando, ah, Paty, mas eu microagulho e coloco o ácido tricloracético a 10%. Tá Uhum. bom. Só que na hora que você faz um furinho, esse furinho chegou na junção dermoepidérmica e você coloca um ácido tricloracético a 10%, ele teve a ação de um ácido aí a 40, 50%, dependendo do tamanho do buraco que você colocou. E Uhum. aí, tá bom, é errado? Qual é a intenção de se fazer isso? Porque você vai ter
a sinalização do microagulhamento é diferente da sinalização de um peeling. São Uhum. sinalizações diferentes. E aí você pode disparar, em vez de você disparar um mecanismo de reparo de pele, você pode disparar um mecanismo de cicatriz. E aí você pode ter uma cicatriz naquele rosto. Sim. Precisa conhecer, né? Precisa entender. Por que não, em vez de um ácido, você colocar, aumentar a permeação de um outro ativo, que vai Uhum. ser mais inteligente, mais interessante? É por falta de conhecimento. Alguém inventou que você pode microagulhar e passar ácido retinóico, que fica maravilhosa a pele. Aí Sim. você pega uma pessoa que tem dermatite retinoide, a cara dela vai cair no chão. Ela vai ter que entrar com medicação Você para tem, né, cortar. Paty? Uhum. Como apareceu a dermatite retinoide em mim? De ficar usando. Fazendo isso, fazendo isso no meu rosto. Hoje a minha pele ela é tão sensível, a minha pele ela é reativa, ó, se eu passar a mão nela, aqui, sem nada, ela fica vermelha, Uhum. ó, Já ficou mesmo. aqui. Eu tenho essa pele, olha aqui como ela está reativa. Eu Uhum. tenho essa pele reativa hoje, B. Por quê? Porque eu danifiquei ela lá atrás com somatórias, técnicas inflamatórias. E aí a minha realidade de pele é essa. Hoje eu tenho essa pele, ó, ela volta ao normal, mas ela é uma pele reativa. Sim, tem que tomar muito cuidado com o que faz, né, Paty? Tem que tomar cuidado e tem que saber entender que era uma pele de um jeito, hoje é uma pele de outro jeito. E dependendo do que a gente faz com aquela pessoa, dependendo do que a gente faz com aquele paciente, a gente pode causar um dano que é permanente naquela pele, de Sim. reação, por Não, exemplo, de aí reatividade. eu falo, às vezes a pessoa vai chegar com a queixa de uma mancha, você vai dar uma cicatriz para ela que você vai traumatizar tanto ela que ela vai ter saudade da mancha, ela vai pensar, por que que eu fui fazer isso? Eu era mais feliz com a mancha. Exato, eu tenho pessoas que foram, né? Eu falo, a natureza é muito sábia, Deus é muito sábio. Quando ele falou assim, a Hum. melanina protege. Então, se melanina protege, fototipo alto envelhece menos. Vamos pensar, porque eu tenho uma proteção no núcleo daquelas células. E Sim. aí você pega, olha, fototipo baixo envelhece mais, porque eu não tenho essa melanina que protege. Os procedimentos, os grandes procedimentos inflamatórios de rejuvenescimento, eles foram feitos para fototipo baixo Uhum. e não para fototipo alto. Porque a proteção do fototipo baixo é uma melanina mais clara. Sim. Então, a chance de você manchar uma pele de fototipo baixo é menor. Quando você pega isso, uma técnica, um fenol, que Uhum. é dos peelings, o mais rejuvenescedor de todos, e você faz um fenol num fototipo 4, é pedir para você ter uma intercorrência de mancha. É Uhum. pedir. Porque aquela agressão toda vai liberar uma sinalização toda naquela pele que vai falar assim: mancha, tó. Ah, mas pode ser que não manche, mas a chance de manchar é muito maior, né? E aí eu, de novo, B, falta o conhecimento básico. Uhum. Falta. É vendido o quê? O sonho do rejuvenescer 10, 15 anos com um peeling. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas é o que eu sempre falo, não é para todo paciente e não é para todo profissional. Você quer trabalhar com isso? Vai estudar muito aquilo. Sim. Muito. Não é só saber fazer, é saber cuidar quando dá errado. E ninguém ensina, poucos cursos bons ensinam, olha, se der errado, você faz isso. As pessoas só vendem a maravilha, não vendem deu errado, e agora o que eu faço? Sim. Ô, Paty, e você acha que pro melasma o peeling seria a melhor opção? Qual a relação do peeling com o melasma? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você tem um curso de melasma também, você é super referência nessa área. Eu não acho, B. O melasma, ele gosta de carinho. O Uhum. melasma gosta de apanhar, né? Então, se a gente entender que aquela pele, quando eu olho para o melasma e eu
entendo que aquilo é uma proteção a alguma agressão, porque é isso que o melasma é, ou ele está protegendo a pele de um hormônio, ou ele está protegendo a pele do sol demais que a pessoa tomou, ou ele está protegendo a pele de algum procedimento que inflamou, e aí o melasma apareceu, né? Quando a gente entende que ele é uma proteção, a gente para de bater nele. O grande problema é que eu vejo as pessoas querendo gerenciar o melasma inflamando. Sim. E aí você pode até clarear aquela pele no primeiro momento, mas vai ter uma hora que o rebote vem. Uhum. Então, peeling. Qual peeling? Se eu pegar, por exemplo, um peeling de ácido tricloroacético, mas tem artigo que fala que pode usar ele no melasma. Lá atrás, eu já usei ele em melasma. Uhum. Já usei lá atrás, eu ensinava no curso, a gente fazia no melasma. Num primeiro momento descascava, a pele ficava linda, depois ele vinha com um rebote. E aí, o que que a gente ouve do profissional? Ah, foi você que tomou sol, foi você que não cuidou. E não é. Quando eu olho para o ácido tricloroacético e eu entendo no mecanismo dele que ele ativa a proópio-melanocortina, que é a PONC, e a PONC é o pontapé inicial da melanogênese, a ata por si só pode manchar a pele. Então, por que que eu vou fazer ele no melasma? Ao passo que, se eu olhar, por exemplo, para um peeling enzimático, ele vai ter uma ação toda suave naquela pele. Se eu olhar para um ácido retinóico, qual é a grande função do ácido retinóico numa pele com melasma? Dispersar a melanina, assim como o ácido glicólico, assim como o ácido mandélico, que são os hidroxiácidos, vai dispersar aquela melanina. Mas qual é o momento de eu usar eles? Eu Uhum. vou usar na hora que a pele não estiver inflamada. Porque se eu pegar um melasma ativo e colocar um ácido que inflama a pele, o que que aquele melasma vai fazer? Vai ficar mais ativo ainda. Então, qual é o momento? Eu não falo assim, jamais use peeling no melasma. Eu falo, qual é o momento de usar o peeling no melasma? É por isso que a gente precisa pensar. Que Sim. momento aquela pele está? Cabe um peeling aqui? Ou ainda não cabe um peeling? Uhum. Se você souber a hora certa, você vai ter um grande aliado do teu lado, que são os peelings químicos. Mas se Sim. você usar os peelings na hora errada, você vai ter uma grande intercorrência. Então, tudo é por quê? Qual é a hora de usar? São essas perguntas que a gente precisa fazer. Não tem segredo, né, Paty? Na verdade, a gente quer um milagre, mas é muito individualizado, né? Cada pessoa é única, assim, não tem como realmente ter um método X que vai dar certo para todo mundo, né? Por isso que não tem o melhor peeling para melasma, Uhum. a melhor fórmula para acne, o melhor para aquele paciente. Por isso Sim. que a gente precisa saber avaliar a pele, entender o que aquela pele está precisando, ouvir a história que ela está contando, fazer o que com essa história, ter Uhum. olhos de ver, porque eu estou olhando para você, você está me falando uma coisa, mas a tua pele está me falando outra. É aí que a gente pega as mentiras que a pessoa não fala para gente, né? Omitido. Então, é tudo uma somatória, é a construção de um pensamento que a gente precisa ter para Uhum. conseguir tratar aquela pessoa. Sim. Ô, Paty, e em que momento surgiu na sua vida você virar a prof. Paty da estética? Porque você deu aula, tudo na faculdade, e aí você migrou para essa parte da estética, foi para os seus atendimentos, mas aí você sentiu falta de dar aula, e aí por isso que surgiu esse desejo? Quando eu estava na pós-graduação de estética, que eu comecei a gostar muito de peeling, né? A própria coordenadora da pós-graduação que eu dava aula, ela falou: ai, você não gostaria de dar aula, tal? Eu falei: puxa, mas eu não estudei isso. Eu falei: eu preciso estudar mais. E aí eu comecei, né? Nesse momento, eu falei: mas aula eu sei dar. Então Uhum. agora eu preciso pegar o conhecimento que eu tenho didático e trazer ele para a estética. E como eu estudo escrevendo e eu estudo montando coisas, né? Porque eu tenho, quando vem algum paciente meu aqui que eu quero falar determinada coisa de pele, e tudo, eu acabava montando uns esqueminhas, olha, a pele é assim,
Então foi meio que natural, né? Porque eu sou professora, eu sempre fui professora, né? Então só foi, eu peguei o conhecimento da estética e apliquei, né, Bê? Porque o que mais a gente vê hoje é professor teórico. É Nossa. muito diferente você pegar uma pessoa que pegou um artigo, pegou um livro, montou uma aula em cima daquilo e Uhum. jamais pôs a mão no paciente. Sim. Porque quando você pega, por exemplo, uma faixa, você pode usar, sei lá, um ácido glicólico, né, em home care de 1 a 10%. Uhum. Tá, eu posso, a literatura está me dizendo que eu posso. Sim. Aí você vai usar esse ácido todos os dias, a 10%, todos os dias naquela pele. Que Sim. vai acontecer com aquela pele? Ah, mas está escrito aqui, ó, eu posso usar. Tá bom. Então, a gente tem que saber o que que é teoria e o que que é a prática clínica, né? Quando você mostra, por exemplo, uma máscara que você usou, quando você mostra um produto que você usou, você sabe por quê? Quantas pacientes você não atendeu que você usou e você viu o benefício daquilo? Uhum. Ou tem que a gente compra, né? Você, assim como eu, deve ganhar coisa para testar, e as pessoas acham que só porque manda para a É. gente vai sair comprando, né? Que não Uhum. é bem assim. Porque eu recebo produtos aqui que eu olho e falo, isso aqui não combina com o jeito que eu penso, agradeço, obrigado, mas não, né? Então, por quê? Porque tem uma concentração muito alta, tem um pH diferente, tem uma proposta de produtos, de ingredientes naquela formulação que não condiz com as coisas que eu acredito, né? Então, é o olhar para esse todo para entender usar ou não, fazer ou não aquilo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pegar, né, foi muito. Eu tenho dois pontos assim. Foi os peelings que me encantou e quando eu comecei a querer prescrever, montar as fórmulas para os meus pacientes, e eu comecei a estudar ativos. Eu tenho um grande parceiro, o Igor. O Igor foi meu aluno na graduação e ele tem uma baita de uma farmácia de manipulação. E eu ficava, Igor, que ativo que eu posso usar para acne? Igor, me chama. Aí ele falou, você não quer estudar? Aí ele, começou a me mandar material, literatura. Para de estuda, porque aí você para de me perguntar. Ele fez bem assim. E foi aí que eu comecei a estudar ativos. Então, é uma construção desde aí 2016 estudando ativo, ativo, ativo. Então hoje eu consigo correlacionar as coisas fáceis, por quê? Porque eu fui estudando, fui montando as minhas aulas e fui colocando em prática. Então é uma somatória. A parte professora aqui da estética é a parte professora lá atrás, desde 1999, que aprendeu a dar aula e trouxe e trago aqueles conhecimentos que eu tenho de imunologia, de fisiologia, né? As coisas que eu tenho lá de trás, eu trago aqui para formar essa parte de hoje. Sim. Então, uma construção de partes aí. É porque as pessoas acham, né, Paty, que nem eu acho um absurdo. Recentemente teve o caso da menina, né, que usou o ácido retinol e quase que ela teve uma intercorrência super grave, né? A mãe teve que levar ela. E eu fico pensando, gente, quando que as pessoas vão entender a seriedade de você indicar um skincare para alguém? Como? Tipo, não é só você indicar um creminho, né? Olha você, a construção de carreira que você tem para poder falar com propriedade hoje de tudo que você fala. E eu não consigo entender por que que a gente. Eu até postei isso no meu Instagram, a gente tá em 2024. Como que ninguém conseguiu entender isso ainda? Porque as pessoas querem resultado fácil, B, porque 1 mais 1 é igual a 2. As pessoas pensam dessa forma e não é. E Sim. não é. Isso não é só na estética, né? Se você quer ser, por exemplo, vai, um veterinário. Você pensa, o veterinário vai pegar aquele cachorro, ele lê um artigo que se ele chacoalhar o cachorro 3 vezes, não dói para tomar vacina. Mas Uhum. será que ele chacoalhou o cachorro 3 vezes para dar a vacina e ver que não dói? Não. Então, tudo, qualquer profissão, qualquer uma cozinheira. Eu vou fazer um brigadeiro.
Eu quero fazer o melhor brigadeiro. Ela vai ter que estudar se eu misturar assim, se eu misturar nessa proporção, se eu mexer assim, dá de um jeito. Então, é tudo é uma construção, tudo é aprendizado. E as pessoas não querem, elas já querem pular o aprendizado e ir para o resultado sem aprender. Não dá. Sim. E tudo isso faz parte de um raciocínio clínico, né, Paty? Que inclusive você tem um curso sobre isso, né? Sobre raciocínio clínico. Dar um curso agora em março, dia 15 e 16 de março, lá em São Paulo, que é onde a gente faz toda essa construção. O que que eu vou fazer nesse curso? Então, a gente vai pegar o melasma, a gente vai entender o que que é o melasma, o que que ativa o melasma, o que que Uhum. eu posso usar para melhorar esse melasma? Tópico, oral e em cabine. E assim com a acne, e assim com o processo de envelhecimento, e assim com peles reativas, com rosácea. A gente vai construir isso, porque é uma construção. É Sim. uma construção. Você entender por que que a acne está ali. É Uhum. a acne no adolescente, é a acne no adulto, é a acne numa mulher menopausada, Uhum. porque sim, dá para ter acne na menopausa também. Onde está essa acne? Por que que ela apareceu? O que que eu posso fazer para melhorar? Então, é essa construção, que eu adoro fazer isso, né? O raciocínio clínico. Sim. Ô, Paty, você sempre foi nerd? Desde a época da escola? Tanto, viu? Eu sempre gostei muito de estudar, Uhum. mas eu só ia bem nas matérias que eu gostava. Na faculdade eu tive umas matérias bem sofridas, assim. Peguei DP, ixi, mas o que eu gostava eu tirava nota, o que eu não gostava era sofrido. Então, é bem sofrido. Tanto que agora estou fazendo graduação de estética, tem umas que eu falo, ai, por que que eu me enfiei nessa graduação? Ter que estudar essas coisas que eu não gosto. Nem tudo de corporal para mim é sofrido, é muito É. sofrido. Uhum. Tudo de corporal. Não que é ruim, mas é que eu não gosto. Então, eu tenho que ir lá estudar, mas eu estudo. Mas Uhum. é, sou nerd, sim, B. Eu confesso, eu sou nerd. Você até tem um memezinho lá, não é? Do Stat Nerd. É Eu Stat tenho Nerd? sete nerd. São todas as minhas alunas. A gente fala assim: quem me deu esse emoji, quem me deu essa palavra foi o Thiago Mário, né? Ele que falou: você é nerd, Aham. usa isso, Sim, criou isso para mim. sim. Ô, Paty, por que que você escolheu fazer estética? Cursar estética? Porque, B, eu entendi que tem conhecimento, por mais, por exemplo, eu tenho a construção de um conhecimento de farmácia, Sim. coisas de farmácia. E dentro da farmácia eu tive um olhar para a estética. Eu falei, não, eu preciso aprender a pensar como um esteticista. Então, para eu aprender a pensar como um esteticista, eu tenho que fazer uma graduação em estética, porque Sim, tem coisas que é o esteticista que aprendeu. E sim. eu aprendo muito, por exemplo, você me ensinou coisas que Hum, você nem imagina de eu ver você fazendo. É assim. Eu tenho muitas amigas esteticistas que me ensinaram coisas que eu falo, então, aí eu busquei esse conhecimento. Eu falei, sim. eu quero aprender mais, eu preciso aprender mais de eletroterapia, porque Uhum, o que eu aprendi de eletroterapia foi uma aula na pós. Eu sim, preciso aprender mais de algumas coisas da pele, de algumas técnicas. Por mais que eu não vá usar, né, sim. as técnicas de spa, por exemplo, são coisas que não me identifico. Mas Uhum, eu preciso aprender. Porque na hora que você virar para mim e perguntar alguma coisa, eu falar, ah, B, eu sei que você trabalha com massagem e tal, eu sei que você trabalha com bambu terapia, eu sei que dá para você agregar isso em tal coisa. Então, eu precisava ter esse olhar mais amplo, um olhar mais dentro da estética do que o olhar farmacêutico. E aí que eu vejo o grande erro de todo mundo que trabalha com estética é faltar o conhecimento básico da estética, que quem aprende é o esteticista. Por sim. isso que eu estou lá fazendo. Eu sempre falo isso, todo mundo quer trabalhar com estética, mas ninguém quer estudar estética, né, Paty? Porque as pessoas. Eu fico de cara, assim, ó, a gente vê muito resultado no Instagram, né? Aí eu vejo a pessoa indo fazer, por exemplo, um botox. Aí ela tá lá aplicando um botox. Aí a profissional posta o antes e depois. A pele da paciente toda danificada.
cheia de acne, cheia, um monte de coisa. Você, de fato, você é muito boa, você aplica um botox, você faz um preenchimento labial incrível. Mas como você não consegue indicar um produto para melhorar a qualidade da pele da sua paciente? Não é? Eu fico Porque indignada com isso. não sabe, B, porque não É, sabe, porque não quis. É, de novo, a gente volta naquilo que a gente estava conversando de a estética é lucro. Então, eu uhum, preciso ganhar dinheiro com ela. E dane-se a pele do paciente, dane-se o paciente. Óbvio, não são todos os profissionais que são assim, né? Mas a gente precisa ter esse olhar da estética. Eu preciso entender. Eu uhum, preciso entender. Dá para eu não ser. Se sim. eu quero trabalhar, então vamos trabalhar direito, vamos aprender coisas direitas, né? Então, eu resolvi fazer a graduação por isso. Ai, muito legal, Paty, que você escolheu. Eu te admiro mais ainda por você ter tomado essa atitude de escolher cursar Eu estética. acho esse ano, eu acho que eu acabo esse ano, não sei, porque eu comi uma matéria, eu esqueci de entregar o negócio e eu peguei, olha lá, peguei uma DP de uma Aham. matéria. E eu acho que eu vou deixar ela para fazer por último. Então, eu não sei se eu acabo esse ano, mas eu acho que eu acabo esse ano. Você tá fazendo online, Paty? Tô, é o ideal, B? Não, Uhum. não é o ideal. Eu falo, eu estou fazendo online e eu fico bem assustada, tá? Eu fico muito assustada com a falta de prática, B. Como que dá para fazer? Não dá. Eu É. vejo. Agora que eu entrei na prática, eu fui olhar as matérias que eu vou ter esse semestre, matéria de eletroterapia, tá Uhum. bom? Como que eu vou só de olhar, saber fazer, por exemplo, a microcorrente sem ter uma microcorrente na mão para colocar no rosto para fazer? Como que eu vou fazer uma radiofrequência se eu não tenho? Então, assim, por eu já ter alguma base de algumas coisas, eu me dei o direito de fazer online, mas Porque você já tá fala, na área, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que saiu do colégio e vai entrar para fazer uma faculdade de fazer estética presencial. online, não tem como, gente. Pelo menos a parte prática tem que ser presencial. E se for algo híbrido, onde você faz a teoria, porque eu não vejo problema de estudar online, Uhum. né? A gente estuda muito online, mas a prática de você pegar na mão e fazer é diferente. Uhum. Diferente, por exemplo, você fazer um curso que é só teórico, que a base é teoria, de um curso prático, É né? a Onde mesma você tem coisa uma mão. fazer um curso online de microagulhamento, né, Paty? Não dá. Tem muita gente que me pede. Uhum. Eu falo, tá bom, eu dou, e aí? Como que eu vou ver você segurando o cabo? Como que tá a tua mão ali naquele processo? Né? Não, então, tem coisa que não adianta, eu não dou online. Até o de peeling, B, que ele tá online, eu não tô nem vendendo ele, porque eu vou ter que reformular esse curso. Eu Aham. entendo que do jeito que ele tá, não dá, porque tem gente que não ouve, porque assim, eu falo uma coisa, Uhum. o que você entende, eu não sei. Sim, Eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. E sim. aí tem gente que entende errado e faz errado. Ah, mas foi você que me ensinou a fazer assim. É, o online tem esse ponto negativo, né, Paty? Porque você acaba alcançando muitas pessoas e você não, meio que não sabe quem você está alcançando, né? Como que a pessoa está fazendo, enfim. Isso é importante, B, a gente entender o que está sendo feito com o conhecimento que está sendo passado, né? Eu recebo, às vezes tem aluno que assiste aulas pela metade, né? Quando você tem um curso online, aquela pessoa que criou aquele curso, aula um, aula 2, aula 3, aula 4, elas têm uma sequência. Se Sim, você compra e assiste só a aula 4 e não assistiu as outras que vêm, de certa forma, estou sendo responsável por isso. Então, é por isso que eu preciso repensar, principalmente o curso de peeling, porque a pessoa ela vai lá, ela não assiste nada de preparo de pele, ela entra na aula de ata e uhum, vai fazer o ato. sim, E aí foi você que me ensinou. Então, a gente precisa ter esse cuidado com as coisas online, né? sim. Porque.
Eu sei o que eu falei, mas eu não sei o que você entendeu. Sim. Ô, Paty, e pra gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a sensação olhando para você lá de trás, que veio de uma área totalmente diferente, hoje ensinar tantas esteticistas, profissionais da área da estética e ser uma referência para tantas pessoas? O B, eu tenho assim uma gratidão muito grande dentro do meu coração, sabe? Quando eu olho para aquela Patrícia lá de trás, que formou um monte de profissional, eu formei vários biomédicos, vários enfermeiros, né? Formei muitos farmacêuticos, foram 18 anos só de farmacêutico sendo formado. Sim. Então, eu já era muito feliz ali. E agora eu pegar pessoas, né, profissionais da área da estética, principalmente o meu público maior, B, são as esteticistas. Eu tenho o meu maior número de alunos que eu tenho são alunos que são formados, não são tecnólogos ou fizeram a graduação em estética e cosmética, e eu fico muito feliz porque tem muita gente que diminui o profissional esteticista, Sim, tem que fala que é menos, e não é menos coisa nenhuma, é mais. E sim, quando eu consigo pegar aquela menina que ela abraçou aquilo que ela é pouco, que ela não merece crescer, e eu consigo mostrar para ela que não, você é demais, você merece crescer, você merece sim, é o seu posicionamento que conta. E quando eu vejo, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma menina me falando exatamente isso. E aí eu falo, obrigada a Deus, porque eu estou conseguindo o que eu queria, que é ensinar que elas têm valor. E é isso que eu quero. Vocês que são formadas em estética, vocês que são esteticistas, não deixa ninguém diminuir. uhum, Ninguém é melhor. Um farmacêutico não é melhor do que um biomédico, um enfermeiro não é melhor do que... E um médico não é melhor do que todas as outras profissões. Não, aquela pessoa, ela é médica, ok, ela estudou para ser médica, estudou, mas um farmacêutico estudou para ser farmacêutico, um esteticista estudou para ser esteticista, e todo mundo tem o seu valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando eu consigo colocar isso na cabeça de vocês, de qualquer um, de qualquer área, que eu consigo falar, você não é melhor do que o outro, todo mundo, um precisa do outro para andar, aí eu fico mais feliz ainda. Então, eu fico muito grata, né, de ver que eu consigo atingir algumas pessoas com esse tipo de pensamento. Para mim, é o que vale a pena. ai, Paty, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Eu quero que você fale agora como elas te acham nas redes sociais, os cursos que você tem disponível, que são vários e super completos, né, Paty? Então, B, quero agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, né? Que pena que não deu para ser presencial, mas que bom que conseguiu ser online, Mas né? você A gente volta para o presencial, Patrícia? prometo que eu vou. Quem quiser me achar, meu Instagram é profa.patricia Rodella, com dois L's. No meu canal do YouTube, que também o Capenga, coitado, também é Prof. Pati Rodella. Eu tenho, né, no meu Instagram tem um link onde você tem os cursos. Eu tenho curso, né, que na verdade eu criei os aulões, que é uma forma de eu entregar um conhecimento mais rápido e pontual. Então, tem um aulão de consulta estética, onde você aprende a se posicionar e cobrar pela consulta, mais que justo cobrar pela consulta que você faz. E aí, na linha, né, dos aulões, eu tenho de acne, da acne adulta, tenho de barreiras cutâneas e tenho de modulação intestinal. Então, esses são, né, os aulões Uhum. mais pontual, mais rápido, aí tem em torno de 3 horas de aula cada um deles. E aí eu tenho os cursos, né? Tem o curso de skincare, que eu vou abrir nova turma, onde você aprende a consultar, fazer tua consulta estética, fazer consulta estética presencial online, você aprende a cobrar por ele, a cobrar essa consulta, a fidelizar o teu paciente, aí aprende a olhar essa pele, o que essa pele precisa, e dentro do mundo do skincare, a criar um raciocínio clínico com ele. Tem o curso de melasma também, que eu gosto bastante dele, é um curso que eu tenho muito carinho. Logo ele vai passar por reformulação, e tem os outros dois que eles estão desligados no momento que eu preciso atualizar.
que é o de prescrição, e é a prescrever os dermocosméticos e, né, os nutracêuticos, e o curso de peeling, que eu preciso reformular ele. Tirando todos esses cursos eu também dou de forma presencial, né? Lá em São Paulo, aí em São Paulo, não sei onde vocês estão, em São Paulo eu uso lá o Instituto da Professora Fernanda, onde eu dou as minhas aulas lá, e aqui na minha clínica, né, aqui em São Carlos também, quem quiser vir fazer um curso VIP também, aí aproveita muito mais, que aí eu e a pessoa, ou eu, a pessoa e mais um, dois, aí pega na mão e a gente vai fazendo tudo mesmo. Ai, Paty, muito obrigada, eu amei. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigada também. Não esquece de deixar seu like, comente, siga a Paty nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links dela, do YouTube, do Instagram, dos cursos. Depois você me passa, tá, Paty? Pode E deixar. muito obrigada, um Eu que beijo, agradeço. até Um a beijo. próxima!